Porque a gente gosta muito de andar de moto, mas gostamos muito também de fazer turismo, percebes? Nós adoramos viajar de moto, adoramos passear de moto, mas adoramos também conhecer as coisas. Mas, sinceramente, senti-me menos seguro em Paris, por exemplo, do que em Fez. Nós tivemos uma vibe tão boa nos Pirineus. Foi uma viagem muito boa. Foi épico. Para incentivar os outros a irem, para incentivar os outros a sonharem. E é isso. Se pudermos ajudar, não é? Em Marrocos, porque pusemos uma fotografia, porque no meio do Atlas, nas montanhas, e o que é que nós vimos? há uma semana sem beber álcool. Uma carica da Sagres. Assim no meio do nada. Olá, bem-vindos ao Wild and Free, o vosso podcast de viagens. E hoje estamos na Royal Enfield, em Lisboa, que agradecemos mais uma vez a cedência do espaço para gravarmos aqui este episódio. E connosco hoje temos um casal que faz imensos quilómetros de moto, viaja bastante. Temos connosco hoje a Cláudia e o Mário. Olá. Obrigado por terem aceito este desafio, obrigado por estarem aqui. E eu vou começar aqui já a introduzir-vos com uma pergunta, que é o porquê do Para Lá da Escócia. Vocês têm um canal de YouTube e estão nas redes sociais como Para Lá da Escócia. Porquê Para Lá da Escócia este nome? Então, bem, bom dia. Obrigada nós também pelo convite. Então, Para Lá da Escócia, porquê? Porque isto começou tudo com uma brincadeira, basicamente, não é? Mas foi a nossa primeira grande viagem, foi à Escócia, era assim o nosso grande sonho. E entretanto, nós tínhamos uma página no Facebook que era só, dizia Escócia 2017, foi o ano em que nós fomos, e que fomos publicando algumas coisas para os nossos amigos. Os nossos amigos disseram, para vocês, para a Escócia, lá para aqueles sítios. Mas não há redes, não há não sei o quê. Não temos novidades não e vocês têm um nada. acidente. Pronto. E então nós, então, mas nós vamos publicando todos os dias, conforme formos conseguindo. Vamos publicando os sítios onde estamos, pronto, fazemos assim um diário e vocês vão seguindo em tempo real aquilo que nós vamos fazendo. E basicamente começou assim. Entretanto, fomos publicando mais coisas e quando viemos da Escócia, a página era aberta, pronto, e já havia muita gente a seguir e muita gente a dizer, vocês agora não podem acabar, têm que continuar. E nós, bem, então, olha, nós queríamos continuar a viajar e, portanto, pensámos, bem, então Começaram pelo Instagram, foi? Não, Facebook. Facebook. Nós somos velhinhos, não é? Aquela velha guarda do Facebook. Sim. E então, pronto, basicamente, depois tínhamos que mudar o nome da página, não fazia sentido ficar Escócia de 2017, ainda pensámos noutros nomes, mas depois o Facebook não deixou, tinha que ter obrigatoriamente Escócia, e nós pensámos, bem, então será Para Lá da Escócia tudo o que vem depois desta primeira grande viagem para lá da Escócia. Ok. Vocês começaram logo então com um destino conduzir à esquerda, é logo a entrar. Foi logo à esquerda. Como é que é essa sensação? Eu nunca conduzi à esquerda, nem motas, nem carros, não é? Mas como é que é a sensação de ir para um país que se conduz à esquerda? Tiveram dificuldade, não? Foi logo... Eu estava bastante ansioso. No momento que nós saímos do ferry, em Portsmouth, eu estava bastante ansioso, por lá está, porque era uma novidade. Mas depois é go with the flow, não houve nenhum stress, não tive, até se calhar facilitado porque entramos logo numa autoestrada e não foi em estradas nacionais, se calhar atenuou ali um bocado o choque, mas foi pacífico. Acho que ao fim de meia hora já estava completamente habituado a conduzir à esquerda. É engraçado, tivemos uma cena engraçada a meio de Inglaterra, antes de chegarmos à Escócia para pagar uma portagem. Chegamos à portagem. E eu, não é? Porque eu ia pagar. Parámos na cabine das portagens e olhámos para a esquerda à procura da pessoa para pagar. Agora, onde é que pago? Não, depois começaram a gritar, não estava, era do outro lado. Então parámos do lado errado das cabines.
Pronto, foi a única stress. Sim. Mas o mais engraçado, em relação a conduzir ao contrário, eu senti mais diferença, digamos assim, a regressar quando regressámos, Ok. voltar a conduzir do lado certo da estrada, senti mais dificuldade, custou-me mais regressar ao do que normal. inicialmente quando chegámos à Inglaterra e conduzir ao contrário. Ok. Percebes? É uma coisa estranha. Ou seja, naqueles 15 dias o meu cérebro formatou completamente, nunca tivemos Não. nenhum stress. Mesmo nas mesmo rotundas, que eram mais Cruzamentos, rotundas. Pá, nunca houve. Dizem que o truque é seguirmos um local, ou seja, Pois. vamos atrás de um carro que já conheça Sim. e para nos habituarmos. Sim, quando há esse carro à nossa frente. Às vezes não há. Conhecemos um inglês durante a viagem à Escócia, depois que acabámos de estar em conversa, também ia de moto, e ele tinha uns autocolantes, que até nos deu um. Para meter no espelho retrovisor. Para meter no espelho, Para nos lembrar Ok, que era para aquele ok. lado. Sim. Isso é um bom Que ele, truque, que ele um bom também truque. Sim, ele mas usava eu nunca- quando saía da Inglaterra. Foi uma amizade que fizemos ali. Foi no barco. No barco, no ferry para as Orkney, porque nós subimos para lá Para lá da Escócia. da Escócia. Fomos a umas ilhas, que é as Ilhas Orcades, que ainda é mais acima um bocadinho. E então conhecemos esse senhor. E então ele meteu no vidro um adesivo que eles usam para lembrar. Para as pessoas que Ele estava vêm de fora, digamos assim. Não, ele tinha esse autocolante na moto dele numa viagem que fez à Europa. Ok. Eles usam ao continente contrário. europeu. Ele coloca no lado direito. Pronto. Para... Só Depois deu-nos tirou da moto dele e meteu na minha. Ok. Pronto. Aqui é um bom truque para as pessoas que vão Há quem use uma viajar fita, por exemplo, fita. há quem use uma fita no espelho retrovisor. Isto para nos estar sempre Lembrete, sim. a focar naquele lado. Para focar naquele lado. Sim. Boa. E essa viagem à Escócia, em termos de meteorologia, em termos de climatéricos? Então o Mário até teve pena de não apanhar mais chuva. Gostas de chuva? Não. Mas ele queria aquela coisa, Um nevoeiro da Escócia. Ok. aquele mist, Aquilo que a gente vê na televisão. O mist, não é? aquele E tu ambiente chegas à assim, Escócia- meio fantasmagórico e tal. Não. E com os castelos, Sim. o monstro do Loch do Ness. Loch Ness. Apanhámos sol quase todos os dias. Apanhámos 3 dias de chuva. Sim. O resto foi 26 graus, 27 graus. Sim, nós Portanto, íamos... estamos a falar da época do ano, verão. Em maio. Nós fomos Maio? em maio. Ok. Em maio. Sim. Pois vocês, eu tenho-vos acompanhado nas redes, vocês evitam o agosto, não é? Sim. E o julho. E julho. Sim. Julho e agosto, sim. Mas nós apanhámos quase... Aliás, íamos preparados com montes de roupa para o frio e pronto. Apanhámos muito calor. Apanhámos calor excessivo. Aliás, eu cada vez dou-me pior com o calor. Calor excessivo. Na ilha de Skye, nós estávamos num sítio, parámos num sítio para visitar, lá uma ponte antiga, e estava lá um guia com um grupo de turistas, e então esse guia estava a dizer, era em espanhol, acho eu, Estava um céu azul. que na ilha de Skye, que aquele tempo, aquela meteorologia na ilha de Skye acontece 15 dias por ano. Nossa, foi... Vocês spot on, não é? Mesmo. Foi quase... E eu disse, eu quero só um bocadinho de nevoeiro, porque isto não parece a Escócia. Isto não parece a Escócia. Não, no Loch Lomond ainda teve um bocadinho. apanhámos mas- um bocadinho. Tens um ar escocês, assim, não é? Passas por britânico. Sim. Eu ainda o queria Aliás, convencer a comprar um quilo, mas ele... Não. eu vou ao Algarve e cada vez que entro numa loja falam sempre em inglês comigo, porque pensam que eu sou camon. E tu respondes, what? Às vezes, quando vezes. estou para a brincadeira. Geralmente diz logo mesmo... Pode Sim, falar. sim. Olha, Pode e vocês acamparam ou fizeram muito hotel, ou fazem um mix, ou seja, hotel e acampamento? Na Escócia acampámos... 3 dias. Acampar... 3 Acho dias. que foi só... Não, ainda foi menos, porque nós ficámos logo num parque de campismo no Loch Lomond, a primeira noite na Escócia, e depois ficámos num parque de campismo na ilha de Skye, mas tinha tipo uns tipis, umas coisas assim. Depois no outro sítio onde éramos para acampar, foi quando choveu imenso. Pronto, e desistimos. Em Inverness. Em porque não, em Ulapool. Ulapool. Acampar com chuva não é Pá, agradável. havia assim um aviso de chuvada extrema e pronto. Sim. E Eles têm uma acabámos série por de avisos desistir. luminosos nas estradas
em que placares luminosos nas estradas em que, quando há estas situações de tempestades, de ventos fortes, tem esses avisos ligados e a indicar a quem vai conduzir, porque houve ali, atravessámos ali zonas muito remotas, sem dezenas e dezenas de quilómetros, sem ver uma pessoa ou casas. Isso é redes de telemóvel. Isso é redes de telemóvel. Mas então decidimos. E foi engraçado que nós, quando fizemos o check-in, entramos no quarto e caiu uma carga de água, uma coisa descomunal. Clima de Escócia. Sim. Não, era excessivamente. Era água a mais. Só queria um nevoeiro. Nós tentamos, e muitas vezes levamos o material de campismo, mas depois na realidade acampamos muito pouco. É porque a gente chega a fazer muitos quilómetros por dia e viajamos muitos dias seguidos. E estares ao final de um dia de 300 ou 400 quilómetros, como fizemos agora nos Alpes, em que estás a subir e descer montanha, paras a moto, metes a moto a trabalhar, andas mais não sei o quê, travas. Ao final do dia teres que desmontar, tirar a moto, montar a tenda. A logística, não é? Sim, a logística. E aí, no meu caso particular, além dela, pronto, não eu tenho dormir. um grande problema que é, não consigo descansar nada. É uma coisa. Lá está, defeito profissional também, as noites, o trabalho das noites faz com que eu já tenha um sono muito leve. E campismo, assim, eu ouço tudo, os barulhos todos, pronto. Esta viagem aos Alpes consegui dormir porque tive uma ajuda Química. Tive uma ajuda química para dormir. Vocês da Escócia foi a vossa primeira grande viagem? Sim. É? Foi. E porquê que escolheram a moto como meio de transportar de viagem? Primeiro, E não foram de carro? Não. Para mim é impensável fazer este tipo de viagens de carro. Eu uso o carro para ir para o trabalho e para vir do trabalho para casa. Para viajar e passear, a moto é o que me dá mais prazer, por várias razões, desde o contacto com a natureza, com os cheiros, com as pessoas. Até aqui em Portugal somos abordados. Vou meter gasolina e é raro a vez que eu não sou abordado, ou não somos abordados. Onde é que vamos? Quando é que vamos? Que gira? Gostava de ter uma assim. E no estrangeiro ainda mais. Ainda somos abordados mais vezes de carro. Nunca ninguém me aborda. Que gira, gostava de ter uma assim. Também fala da moto. Ok. E agora, no momento, fiquei... Não, a moto. Ok. Não, mas mesmo que dissessem, tinham toda a razão. Olha, então, e depois vocês foram da Escócia e outras... Depois da Escócia, o que é que já fizeram? Quais foram as viagens que fizeram? Sim, grandes. Então fizemos... não foi muito grande, pronto, mas assim, fizemos Picos, isso não foi muito grande, mas pronto. Depois uma viagem assim maior também, uma pessoa tem que ganhar um bocadinho de fogo. Depois foi a altura de Covid, também ficámos limitados, mas fizemos já Marrocos, os Pirineus Espanhóis. Os Pirineus Espanhóis até foi na altura de Covid, quando já era permitido sair. Ainda assim só conseguimos fazer os Pirineus Espanhóis. As fronteiras com França estavam fechadas. Não dava. Espanha e França estavam fechadas. Fizemos a Normandia, Sardenha, este ano os Alpes e assim grandes. Acho que foi isso. Depois, olha, Espanha, muito. Sardenha é um destino. Uma pessoa pensa que é uma ilha pequenina. Sardenha não é pequeno, não é gigante, é enorme e montanhosa. Sim, São bastante montanhas. Tem uma geografia muito diferente. Comparando o norte com o sul da ilha, é uma coisa completamente diferente. O percurso que vocês fizeram... circular. Não foi totalmente. Vocês têm aqui da zona de Lisboa, não é? Sim, direto a Barcelona. E é Barcelona, Sardenha... Sim. O mesmo ferry que vai para Roma, faz uma paragem larga quem tem que sair e entra quem tem que entrar e continua para Roma. E a Sardenha é fácil, vocês acamparam, alojamento, é fácil uma pessoa ir à Sardenha, como vocês não vão em julho e agosto, pronto, torna-se um bocadinho mais fácil encontrar alojamento. Eu nunca lá tive na Sardenha, mas penso que será um bocadinho complicado
em julho e agosto, Sim, sim. arranjámos alojamento. Sim, não é? aquilo, Deve estar tudo eu acho que é um caos. full. Na altura em que nós fomos, ainda conseguimos encontrar, nós não acampámos, ainda conseguimos encontrar alojamentos com Num preços. parque campismo, conseguimos arranjar alojamento em parque campismo. Casas modulares. Casas modulares, ou aqueles T0. Sim. Para nós os dois é suficiente. A gente quer uma casa de banho, uma cama E que a moto fique, fique segura. fica segura. Sim, não sim, é? sim. Porque Isso é uma deixar a moto condição. na rua. Sim. Bom, aquilo também é uma ilha. Sim, mas é sempre, psicologicamente, durmo melhor Lá está. quando sinto que ela está ao pé de mim ou que está... Depende dos sítios, não é? Porque, por exemplo, na capital aquilo Sim. É caótico. é. E por acaso tivemos sorte, conseguimos arranjar um alojamento, um quarto, pronto, mas que tinha estacionamento. Era há aberto, mas muito era uma pouco. coisa reservada. Sim, porque aí há pouca coisa, é caro, pronto, mas fora disso há muita coisa, há muita oferta. Lá está, se fores em época alta, é para esquecer. A Sardanha é muita montanha, não é? Sim. Muita estrada de Sim, montanha. a zona central, sim. E mais este. Sim, Sim, e tem um passo muito conhecido. Sim. Genacilana. Sim, tem um passo muito conhecido. É uma e é uma coisa. estrada espetacular para fazer de moto. Foi a melhor estrada da Sardanha. Quem está para se fazer na de moto. costa, realmente, Que é 125. quem está na costa, Salve. e são muito diferentes as costas, a costa que dá para a oeste. Itália e que dá para... A costa oeste e a digamos, costa para este Espanha. são muito diferentes. Mas quem está ali na praia, sim. Mas como é que há este passo de montanha, que é uma coisa... E com alguma altitude mesmo. sim. E uma estrada fabulosa. Depois tem Bom piso, estradas... larga, curvas. Estamos a falar que é de um género de uma rábida com esteroides ou... com aquelas muitos águas esteroides, cristalinas Com muitos esteroides. e- Não, onde é este passo e esta não estrada nem não se se vê. vê só longe. Sim. sim. Depois há umas estradas costeiras, e neste caso acho que na costa oeste, que também valem muito a pena. Sim. Muito E a água, bonito. deram mergulhos na água. Sim. Claro. Sim. É que as praias da Lá até Sardanha as são motas pagam estacionamento. Naquela altura a água ainda não estava propriamente quente, pronto, mas tem praias com aquela água, aquela cor, aquele Só apanhámos uma praia com água. Sim, Não uma é água quente, assim mais morna. friorenta. Eu sou friorento, não gosto de água fria. Normalmente nessas praias ligam o termoacumulador de manhã para demorar um bocadinho a aquecer. Aliás, no primeiro sítio onde ficámos Mas apanhámos bons dias de a primeira praia, a água estava fresquinha, depois mais para baixo. Sim. Mas, inclusive, nestes meses, e há uma praia que é muito famosa no Noroeste e que, é assim, só vais lá, mas se reservares. Tens com antecedência, pronto. Na época baixa ainda dá para chegar lá e pagar, tem que se pagar. Essa é a primeira praia que fomos quando saímos do ferry. Mas se for em época alta, aquilo convém mesmo reservar com antecedência, porque aquilo tem um número Tem um número limite reduzido de pessoas que podem lá entrar. Tem a Temos ver com proteção o areal. ambiental. O areal está a desaparecer e eles então para tentar Minimizar. E o preço dos estacionamentos nas praias também. Sim. Mesmo para motociclo. Sim. Uma coisa engraçada que não é engraçada, é estritamente proibido apanhar areia das praias da Sardanha. Com Praia, Por isso, toda a areia que levas nos bolsos Sim. esvaziar. Areia, conchas, areia, conchas, não pedras. podes, é uma multa, e acho que é assim uma multa pesadota. Sim. Mesmo aquela areia. Olha, aí um grande areia. Não podes. 5 euros, desculpa lá. Tens umas coisas, uns rolos à Uns saída da rolos praia, de- que é para te sacudir a areia. Sim, há algumas que tu tens que levar mesmo uma esteira, Essa primeira, né, nessa primeira. se não tiveres, eles é alugam-te obrigatório, tens que levar uma para a esteira. areia não vir agarrada à toalha de tecido. Ok. Aquelas esteiras tipo de palha. Mesmo Sim, sim, sério. Não, é sério, é verdade. Sim. Olha, e a comida? Vocês, né, por estes sítios, qual foi os locais onde gostaram mais de... Das viagens todas ou Sim, da das Sardanha? viagens todas, da comida. Ih, É difícil. É que é diferente, É não é? difícil porque Estamos nós acho que somos bons garpos. Bebemos bem e comemos bem.
Gostamos de beber bem e comer Costumam bem. almoçar Não. nas viagens ou... Porque normalmente depois do Não. almoço dá aquela quebra, não Esquece, é? esquece. E uma pessoa de moto... Se Nós- não apetece é mandar-me para o chão para Geralmente dormir a cesta. o que fazemos, Não. e geralmente não tomamos o pequeno almoço quando saímos. Tipo, já umas boas 2 horas, se calhar 2, 3 horas depois de andarmos, paramos, fazemos assim um pequeno almoço reforçado, pronto. E conseguimos aguentar até à hora de Pá, e jantar. depois um snackzinho, umas barras, pronto. Se virmos um sítio muito giro, já paramos, bebemos uma cerveja, comemos assim uma tapazinha, principalmente em Espanha. E lá está, Espanha é um sítio onde nós achamos que se come muito bem, principalmente tapas, não é? Sim. Um belo presunto, boas tortilhas, mas depois comemos muito bem em Marrocos. Eu engordei 3 quilos. Sim, em Marrocos. Em Marrocos? Sim, Uau. sim. Nossa viagem foi espetacular. Em Marrocos foi Muito espetacular. bom. Marrocos, engordaste 3 quilos. Sim. Ficaram lá aqui 3 meses? 4 meses? Parecia, não é? Não, Não mas... digas 15 isso, dias, que foram em Marrocos, 15 dias. em Marrocos Comi- engorda-se numa semana, o pessoal já não vai para lá. Opa, não, é que é bom e é muito. E pronto, e depois quem gosta, e quem, pronto, quem tem facilidade em engordar, pronto, mas é muito bom, muito bom. E é fácil, é uma das questões, eu nunca fui a Marrocos, gostava de ir, mas é uma das questões que eu tenho é se é fácil uma pessoa parar em qualquer lado e comer. Não. Ou Não, é fácil encontrar. é assim, vá, encontrar. eu acho que não é fácil, porque há sítios que eu próprio não pararia para comer lá. Ok. Pois. Ok? Preciso ter atenção nisso. Pronto. Eu sei que há malta que já lá foi e que critica, entre aspas, brinca comigo até, que deveria experimentar. Mas a mim faz-me um bocado de confusão parar num sítio e estarem lá as carnes penduradas, com as moscas, com aquilo tudo. Dificilmente eu conseguiria comer ali. Pronto. Agora, vais a um restaurante, ou estás num hotel, ou No nosso é caso, uma comida normal, nos bazares deles, por exemplo. no nosso Não caso, quero- lá está. Pelo menos eu não vejo. Pois, Se calhar é até isso a carne. que eu ia dizer. Pronto, se calhar a carne está lá atrás e está pendurada na mesma, mas desde que eu não veja. Mas, e lá está, como nós habitualmente não almoçamos, não é? Portanto, durante a viagem não temos essa questão. Portanto, era só à noite quando chegávamos e depois os pequenos almoços. Os pequenos almoços maravilhosos. Convém, talvez, digo eu, reservar, por exemplo, um hotel com um pequeno almoço. Ajuda bastante. E quase todos Sim, têm. quase todos Quase têm. todos têm. Sim, E em quase têm. todos também Vocês- servem jantares. Vocês, quando fazem estas viagens, vocês planeiam tudinho ou planeiam, por exemplo, a primeira noite e depois logo se vê? Vão planeando... Não, temos vindo a planear sempre tudo. Houve uma que não planeámos tudo, inclusive aqui aos Alpes não planeámos tudo e a coisa não correu muito bem, principalmente com os alojamentos. Porque eu recuso-me a estar a interromper o dia e estar numa bomba de gasolina, às vezes 1 hora, à procura de Isso estadia. aconteceu-nos. E é 1 hora que a gente perde. Porque não avanças Percebo perfeitamente. e é 1 hora que não aproveitas para visitar outra coisa qualquer. Portanto, eu percebo a malta que vai à aventura e espanta-me até porque safam sempre e arranjam sempre, desenrascam sempre na estadia e na alimentação. Mas connosco e as experiências que nós temos tido têm funcionado melhor. Nós levamos praticamente 90%, 80% de tudo planeado do que ir... quando a gente estiver cansado, procura um alojamento e só que depois procura um alojamento. Olha, este não tem garagem. Olha, este é muito caro. Pois. Olha, este... Não tem pequeno almoço. E isso, o pequeno almoço para nós ainda é o menos. Mas há sempre condicionantes, há sempre... A garagem, pronto. A garagem é um grande... Estacionamento garagem seguro, pronto. Elimina-nos muitas estadias o não ter garagem ou pelo menos um sítio seguro. Não tem que estar uma garagem fechada, mas dentro de um portão ou dentro de um quintal, pelo menos isso. E isso elimina-nos muitas estadias e encarece-nos muitas estadias. Porque geralmente estadias com garagem, são mais caras. E quando viajamos 15 dias, 18 dias, todos os dias a pagar a estadia, pronto, é um orçamento... Temos um orçamento limitado e temos que gerir ali. Olha, a logística para Marrocos, vocês então... Foi tudo marcado. Foi tudo. Tudo marcado. Sim. Como é que é a passagem na fronteira?
a importação temporária? Fazem antes ou seja, no lado ainda espanhol, essa importação? Fazem durante o ferry ou fazem à chegada? É sempre uma questão que eu tenho, que é a importação. Porque para Marrocos, estamos a sair da Europa, temos que fazer a importação temporária da moto, ou do carro, ou do veículo. Onde é que se faz? Qual é o momento em que se faz essa importação temporária? Começa dentro do ferry. Pronto. E nós, por acaso, não sabíamos disso, mas quando entramos no ferry começamos a ver... As movimentações. Sim, filas e tal, e começámos a perceber que tínhamos que fazer, nós próprios tínhamos que preencher um documento. No ferry tem umas caixinhas com os impressos. Sim. E tu tiras para preencher. aquilo. Pronto, e eles com têm os um teus gabinete dados. de fronteira dentro Sim. do ferry, Marrocos. De fronteira marroquina dentro do ferry, para receber os papelinhos. Levas o teu passaporte, portanto, é como se fizesses a entrada em Marrocos da pessoa, é logo feita dentro do ferry. Pronto. Depois tens um papelinho pequenino, que aí já depois de chegar a Marrocos... Depois de desembarcares e ao pé das cabines, há um agente da fronteira que te aborda e pede os documentos da moto. Leva-te os e documentos. o passaporte. E desaparece. Mas leva o o coração acelera mais um bocadinho, não é? Sim, é verdade. Eu senti... Porque eu acho que facilmente eles perdem ali um cartão cidadão. E levam uma série deles, não é? E levam uma série deles. Se estiverem vindo na fila, ele vai com 20 passaportes. Faz por grupos, não é? Fazem por grupos, mas levam logo da moto. uns quantos. E depois vem, supostamente com o livrete e com o passaporte, e com um cartão pequenino do tamanho de um cartão multibanco, que esse é que é o papel de importação temporária do veículo, que nós não podemos perder, senão não conseguimos tirar a moto de Marrocos. Porque esse papel depois é para ser entregue à saída de Marrocos. Isso tem que ser guardado religiosamente. Pronto. E, portanto, a importação da moto é feita mesmo já em terra, no Porto, junto às cabines de fronteira. Pronto, e o processo é isto. Das pessoas, efetivamente, é no ferry, junto àquele guichê com aqueles funcionários do veículo, preenche-se no ferry e entrega-se à saída. É isso? A gente não preenche nada. Não preenche nada. Para o veículo. Para o veículo são eles que tratam, tem-se é que dar. Eles agarram nos documentos e devem passar dos documentos para aquele papelinho pequenino, a matrícula. E custos? Tem custos? É grátis? Não, é grátis. É grátis. Sim, não há qualquer custo associado. Não. Custo associado, Pelo que eu me lembro, não. É seguros? Sim. Sim. Nós não fizemos nenhum seguro. Não, tu fizeste. A Marrocos fiz. Sim, mas o da moto, o seguro que eu tinha da moto feito cá em Portugal abrangia Marrocos. Sim. Que é raro que tem. É raro que tem Marrocos como convém verificar. Sim, convém verificar. A maior parte deles tem Marrocos riscado. O meu seguro tinha Marrocos, cobria Marrocos. A Cláudia até foi a primeira vez que fez um seguro, tipo aqueles seguros de viagem. Para a pessoa. Que é um acidente. Um acidente. Sim. Um rolo de bagagem. O que é que vocês fizeram? O que é que aconselham? Nós temos feito, e já fizemos, uma vez fiz da IAT e da última vez, se não me engano, foi da Imundo. Eles têm muita coisa. Não podemos aconselhar porque felizmente nunca precisamos. Foi necessário. Pronto, mais vale ter. Pronto, já fizemos destas duas marcas. Bom seguro é seguro que não se usa. Pois, é isso. Para eles principalmente. Vocês aconselham é fazer. Eu fico mais descansada, até porque... Desde Marrocos que temos feito sempre. Já, pronto, há São alguns 100 casos... euros, 90 euros... Tive um amigo, tenho um amigo que, isto já foi há uns anos, que teve um acidente em Marrocos e ia num grupo, esse então ainda foi pior, né? Porque ia num grupo e aquilo funcionou muito mal e ele teve algumas sequelas. Abandonaram-no lá, seguiram viagem ele. Sim, e pronto, e uma pessoa E ainda ficou lá uns meses. Ainda ficou lá um tempinho e pronto, havendo seguro não quer dizer que funcione sempre a 100%, mas é uma garantia, né? Principalmente nestes sítios. Mas não seja psicologicamente. Nestes sítios em que se for preciso fazer um repatriamento, né, de avião, pronto. E mesmo na Europa, mesmo no hospital, não é? Sim. Pois. Mesmo na Europa. Se for preciso, são valores... Marrocos fica aqui muito perto, fica aqui ao lado, não é? E é uma cultura completamente diferente.
em termos de segurança, vocês acham que é um país que é inseguro, que é seguro, não se passa nada? É preciso ter os cuidados normais que temos aqui também? O que é que vocês sentiram? Eu acho que é preciso ter os mesmos cuidados Sim. que temos aqui, e posso dizer que inicialmente também tinha esse receio, mas acho que ao final de 4 dias, 5 dias, senti mesmo que havia coisas que eu poderia fazer lá que cá na Europa não o faria. Como deixar os capacetes na moto, Ninguém mexe. ninguém mexe. Ninguém Até mexe. porque habitualmente há sempre uma pessoa, Tem um segurança, não é? segurança, sim. E que fazem questão que não aconteça nada, não é? Porque aquilo é o ganha-pão deles. Pronto, Pronto, vivem daquilo, não é? eles ganham muito dinheiro com o turismo. Não Convém sei que- se será uma das principais fontes de receita de Marrocos, é o turismo. Tenho a ideia que é uma das principais fontes de receita. E, portanto, não lhes interessa tratar mal. Obviamente, há sempre os parvalhões, há sempre os oportunistas, há sempre ladrões, há em todo lado. Mas, sinceramente, senti-me menos seguro em Paris, por exemplo, do que em Fez. Sim. Qual foi o percurso que vocês fizeram em Marrocos? Pronto, nós costumamos sempre fazer, geralmente fazemos sempre circuitos circulares. O que fomos direto a Chefchaouen, entramos É a Cidade Azul, não é? Sim, a Cidade Azul, que é muito gira, é muito gira. Fomos lá acima à Mesquita Espanhola, Sim. que tens uma visão da cidade espetacular, que é construída no Rif, digamos, nas montanhas do Rif. Depois Fez, em que ficámos um dia... Não, ficámos um dia inteiro em Fez. Sim, ficámos Ficámos 2 um dia noites. inteiro. Porque a gente gosta muito de andar de moto, mas gostamos muito também de fazer turismo. Percebes? Nós adoramos viajar de moto, adoramos passear de moto, mas adoramos também conhecer as coisas. A parar a moto e reservar um dia Sim, para... sim. Experiência, ir comer onde os locais comem, beber o que os locais bebem, e isso dá-nos também muita pica. Pronto, e então sempre que podemos, além de descansarmos da moto, aproveitamos também para fazer um ou outro dia de turismo. Pronto, fazemos sempre. Não conseguimos fazer uma viagem de 18 dias sempre a andar de moto. Acho que isso não nos daria tanto prazer do que... Epá, não, hoje ficamos aqui, a moto fica... Quase uma corrida, não é? Parece quase sim. Pois, é andar de moto. Andar de moto. É andar de moto, não é? E então- Pronto, em Fez ficámos um dia completo, depois descemos em direção a sul para o deserto, porque eu queria ver o deserto, nunca tinha visto o deserto, Ficámos nem a também. Cláudia. Aliás, a Cláudia foi a primeira vez no continente africano, eu já tinha estado no Egito há uns anos atrás. Ficámos depois em Merzuga, foram 2 noites Em também. Merzouga foram também 2 noites, e depois em Marrakech, direção a Marrakech, ainda fomos às cascatas do Ouzud também, que também é muito giro, assim uma cena muito sui generis. Estava cheio de malta a tomar banho e É muito engraçado. barcaças a passearem de um lado para o outro, é muito giro, muito giro. E depois Marrakech, que foi o sítio que eu gostei menos de Marrocos. Se calhar por ter estado tanto tempo Nas nas montanhas. montanhas e isolado em sítios pequenos, Muita confusão, Marrakech. Sim, sim. muita poluição, Voos, não é? Pois. Low cost. Tínhamos estado muita em poluição, muita gente, muito barulho, muito turismo. muita sujidade. Turismo massivo, Massas, não é? não é? Sim, Sim. Depois tínhamos estado em Aguadal, que é a aldeia Mais alta, sim. de Marrocos, e que é uma coisa... Pá, Foi um ponto alto da viagem, sim. sim. Literalmente. Mas que tu sentes mesmo O que é que quão eu- afastado aquilo está da civilização ainda. Aquilo só tinha eletricidade há 10 anos, por exemplo. Continua a ficar muitas vezes isolada no inverno, porque aquilo neva muito, fica isolado. E depois tu vais ali, aquilo basicamente são 2 ruas, uma para cima e uma para baixo, nem sequer estrada de terra batida, e tu és transportado no tempo. Pronto, Sim, aquilo parece que estás há não sei quantos anos atrás. Os homens nos cafés, a beberem o seu chá, e as mulheres a trabalharem no campo. trabalhar no campo, ou lavar roupa no Ribeiro. E as adolescentes a rirem-se quando veem um ruivo. Mas Muito engraçado. eu não quero dizer Muito miséria, eu não engraçado. quero eu não quero dizer miséria, não. mas pobreza.
acho que miséria É preciso forte. ter um espírito Sim, mais mas é importante, aberto sim. e estar preparado sim, para sim. uma Mas é realidade importante, diferente, não é? porque Sim. Marrocos não é Marrakech, nem é Fez, nem é muito menos Casablanca. É aquilo, é o povo berber, é o povo que muitos andando descalços, que acham que o mundo deles acaba depois daquela montanha e que não há mais nada, porque nunca passaram dali. Sim. E quantos dias é que vocês fizeram? Não, Sim, Falta aqui a 10 dias, mais ou menos. 10, 11 dias, se não me engano. sim, só em Marrocos, e 11 dias. Sim. acham que 11 dias é muito a acelerar ou dá Não, para... não. Depende, Assim, depende, lá está, depende do circuito que fizeres, não pronto, é? o dia que nós andamos mais Porque quilómetros foi o dia que fomos para Merzouga, de que Fez. foram cerca de 500 quilómetros. Foi o dia que nós andamos mais, excluindo de casa para Tarifa. Pronto, pronto. Marrocos, o dia que andámos mais foi 500 quilómetros. Mas eu acho que é fazível e acho que não É claro que Lá está, Marrocos porque tem muita coisa para ver e temos nós que não voltar lá, vimos, sim. pronto, para o percurso que nós escolhemos. Ainda tem que lá voltar uma segunda, uma terceira vez. Conhecemos malta que já lá foram umas 5 vezes e querem continuar lá. E como é que vocês se preparam para as viagens? Em termos de preparação não é, da moto, não é, e do equipamento que levam, por exemplo, vocês ir para os Alpes preparam-se de uma maneira diferente do que ir para Marrocos ou ir para a Escócia, ou a preparação é mais ou menos a mesma Não. coisa? Basicamente, eu faço questão de fazer uma revisão à moto antes da viagem, 15 dias antes, mais ou menos. É a única coisa que eu faço, praticamente. Podemos estudar ali um bocado a bagagem, Sim. o encaixe da bagagem, porque temos 3 malas e tem que ir a bagagem toda, portanto ensaiamos ali. Nas viagens de moto, menos é mais, não é? Pois, É um temos vindo a lema aprender, temos vindo a aprender com as É viagens. claro que depois lá Mas há está. sempre alguma coisa que a gente leva e não usamos. Não... Há sempre. Sim, Há sim. sempre. É óbvio que tu vais para um sítio, por exemplo, está muito frio e tens que levar mais roupa ou roupa mais quente. Ou vais para um sítio em que quase de certeza que não vais apanhar frio nenhum. Pronto, temos sempre que levar alguma coisa. Este meu casaco, por exemplo, vai sempre. Mas é adaptar a bagagem e mais a roupa, não é? Às condições do clima que vamos apanhar. Mas de resto, basicamente, pronto, e lá está, depende também se é uma viagem de uma semana ou se é uma viagem de 3 semanas. Mas é aquela fórmula, mais ou menos, Sim, não que tem já mudado temos. muito, Sim. não tem Geralmente o que fazemos é isto, é uma semana ou 2 antes, preparamos a bagagem para ver se cabe tudo. Olha, e já tiveram assim alguma situação mais complicada, um furo mais complicado que não conseguiram resolver? Nunca tiveram furos? Nenhum problema assim maior de mecânico? Não. Felizmente. Nunca tivemos nenhum problema, nunca tivemos nenhum furo. Mas vão preparados para se tiver um sim, furo? sim. Temos uma bomba pequenina, portátil, Sim. para encher os pneus, Sim. se houver necessidade disso. Levo um kit de tacos de reparação de furos. Obviamente há furos que não dá para reparar, se for um rasgão maior, pronto, estamos enrascados. Mas é o básico, acho que é o mínimo que podemos levar. Não levo nenhuma ferramenta de especial, até porque eu, sinceramente, eu sei andar de moto, mas não sei mexer na moto. Já somos dois. Ou seja, uma das minhas lacunas também é Eu gostava as muito. skills de mecânica, de moto. Eu gostava muito e às vezes tenho medo, mesmo às vezes montar ou desmontar um para-brisas ou vida da frente, para mim fico ansioso. E então tenho sempre medo de partir alguma coisa, de deixar cair um parafuso e depois já não sei onde é que ele caiu e fico... Ou sobrarem parafusos. Pronto, a sobrar parafusos. No fim da montagem sobraram 2 parafusos. Eu de preferência, conduzo a moto e até agora nunca tivemos nenhum azar. Fora de estrada, optam por fazer um mix, o que é que preferem Não, mais? estrada. On-road, Sim, não é? estrada, Sempre mais... estrada. Em Marrocos fizemos ali umas quantas pistas, aliás, foi a viagem que nós Sim. fizemos mais pistas assim de terra. Confesso que não sou muito fã. Chegámos a fazer quase uns 80 km de terra.
que eu sabia, não foram surpresa, mas Sim, é programado. atualmente, por acaso em Marrocos não é muito, porque o Google Earth não deixa ir mesmo ao ponto de vermos o Street View, mas eu chego a ver praticamente quase os percursos do Street View, o que é bom por um lado, porque em princípio já sei o que é que conto. É mau por outro, quase não apanho surpresas na viagem. Aquela cena tipo, uau, não, eu já vi aquilo no Street View. Já vi lá no... Pronto. Mas a moto portou-se bem. Em relação à preparação, eu depois não te cheguei a dizer. Na moto, a única coisa diferente que eu fiz foi meter uns pneus mais virados para estradão, mistos, terreno, todo o terreno. Pronto, uns 80-20. Porque geralmente uso pneus de estrada, por isto. A vossa moto é uma Triumph a 1200. Sim, a GT Pro. A GT Pro. Sim. Eles têm uma versão Rally, que essa é focada para fora de estrada, porque tem uma Gente 21 e tem uma série de suspensões mais altas. Esta é uma versão mais de estrada. Mais estrada, mais de 19. viagem. Sim. E em termos de conduzir com pendura, acho que a Cláudia... Sentes que a moto é muito pesada? A Cláudia ajuda, é uma boa pendura? A Cláudia é uma ótima pendura. É uma ótima pendura. De todas as penduras e penduras que eu tive, bate os outros assim. A moto, esta moto tem uma coisa muito boa. Nós antes de termos esta moto, tínhamos A outra a Super também era Tenere. bem mais pesada. Pronto, a Super Tenere já era muito pesadona. Muito pesada mesmo. Com a bagagem? Pronto, com a bagagem. Esta moto tem menos 25 kg do que a Super Tenere. Portanto, houve aqui um ganho quando trocámos de moto, e até foi a principal razão de ter trocado da Super Tenere para esta moto, era efetivamente o peso. Eu não vou para novo, sinto que cada vez tenho menos força, é inevitável, e às vezes até para puxá-la para trás na garagem e tudo, já sentia alguma dificuldade. E como eu detesto deixar cair as motas, como qualquer um de nós, tive que pensar, tenho que comprar uma coisa mais leve, porque isto está... E então, com as malas carregadas, e posso dizer que cada mala, quando nós vamos de viagem, e nós pesamos as malas, cada mala tem pelo menos 15 quilos cada uma. Portanto, 15 mais 15, e eu top case mais aí uns 13. Vocês antes da viagem, pronto, perdem 10 quilos, não é? Fazem uma dieta rigorosa. Era bom. Menos 10 quilos para compensar. Não, para mim bastava 5. Até porque Agora, depois engordamos nas viagens. Pronto, esta moto tem uma coisa muito boa, que é as suspensões eletrónicas, que autoajustam-se conforme o peso que a moto tem. Pá, e isso faz uma diferença em termos de conforto e em termos de segurança que não senti em nenhuma outra moto que tive. Pronto, todas as suspensões que eu tive nas outras motos eram manuais, quer dizer, e como manuais, quer dizer, eu não andava cada vez que andava... Pode-se baixar. Ok, podes baixar ali, mas baixas sim ali um parâmetro, mas depois todo o resto, ao rebound, ao não sei o quê... Pronto, mas já deixaram cair a moto em algum local do género? Que parvo isso, pá, tombou uma vez em Coimbra. Em Coimbra. A fazer uma inversão de marcha, ainda por cima numa estrada inclinada. Tens lá a marcha atrás, não foi? Falhou-me, foi o pé e pronto, a partir de uma certa... Mas foi parado, pronto. Normalmente quando estas motas caem muito, é naquelas pequenas manobras, não é? Quanto mais devagar se vai, pior. Passa aquele... Há uma hesitação, há ali uma inclinação, e esta moto tem um centro de gravidade muito mais alto que a Super Tenere, porque a queda para o lado que eu tive, se tivesse sido com a Super Tenere, eu acho que tinha conseguido segurar. Agora, com esta, como a moto está muito alta, as malas estão muito altas, ou seja, o ponto de não conseguires agarrar está muito mais perto do que a Super Tenere. Mas as malas depois ampararam a queda. Foi a única. Sim. Infelizmente eu não estava em cima dela. Pois não. Não convém. Pois não. Já na reta final, aqui da nossa conversa, planos ou viagens de sonho e planos para o que é que vocês gostariam de fazer? Ou se tem alguma modificação nas viagens, ou seja, porque sair de Lisboa para visitarmos a Europa, temos aqui 2 grandes países, a França e a Espanha, não é? Temos que fazer muitos quilómetros para
para chegar a uma Alemanha, por exemplo. O peso de estarmos na ponta Pois. da Europa. Quais são os vossos planos no futuro? Viagens de sonho, planos? O que gostariam de pois, fazer? são muitos. Nós gostávamos, como já tínhamos dito, temos que voltar a Marrocos, não é? Lá está, tem muita coisa para ver. Mas depois há aquelas viagens que acho que quase toda a gente que viaja de moto gostava de fazer, como, por exemplo, ir ao Norte Cabo. Nós também gostávamos muito, fizemos a Escócia, gostávamos muito de fazer a Irlanda. Gostávamos de fazer mais na Europa Central também, na Alemanha, a Floresta Negra, a Baviera. Pronto, depois há os Balcãs, quer dizer, isto é... Voltar aos Pirineus. Voltar mas aos do Pirineus. lado francês, porque foi uma lacuna. Também. Por causa, Os Pirineus nós ficámos apaixonados por É Pirineus. maravilhoso. Ficámos E os apaixonados. Alpes, então? Sim, mas é diferente. Diferente. Nós tivemos uma vibe tão boa nos Pirineus Foi uma viagem muito boa. que está considerada, e não é muito longe, lá está, Sim. é só atravessar a Espanha e Portugal. Que é tão. Foi épico, foi assim uma cena. Primeiro, acho que foi uma altura, como foi na altura da Covid, e que foi depois de estarmos muito Pois, cá tempo estávamos fechados. também muito ansiosos por sair, por Tivemos viajar. E muito acho que tempo isso também fechados, teve não muito é? impacto. Quer dizer, fizemos muitos passeios em Portugal, não é? Mas ir assim para fora diferente. foi assim. E foi uma viagem, lá está, foi a viagem que nós fizemos em que não marcámos estadias e que fomos marcámos basicamente o início e o fim, porque ficámos em Cadaqués 2 noites e quisemos marcar, até porque é um sítio também muito concorrido e pronto, e convinha marcar aquilo com antecedência porque os preços também eram puxadinhos. E de resto fomos andando, fomos marcando, geralmente na véspera, marcávamos onde íamos ficar e correu muito bem. Também fomos fora da época alta, o que pronto, também ajudou. Mas foi, lá está, uma viagem descontraída, apesar de termos tido alguns stresses, nomeadamente lá tipo, estradas fechadas e depois não havia bombas e tens que voltar Sim, para trás tivemos. e ai, que não chego. Mas Empurrar a moto. Olha, agora temos que apanhar a Não, descida. havia lá um passo de montanha que estava fechado. Não me lembro se era por derrocadas, o que não, eu acho que ainda era por causa E obrigou-nos a um das- desvio aí pois. dos 140 km. Pronto, lá está, e como levas aquilo tudo programado, sabes praticamente onde é que vais meter gasolina, a autonomia da tua moto, tens isso mais ou menos calculado. Quando te apresentam à frente, já com a moto a menos de meio de depósito, muito menos, um desvio de 140 km, Já e foi... estavam a ver Pensas- se a bater à porta das Epá, pessoas. Sim, Depois- ali no meio, Um litrinho de gasolina. no meio da Uma montanha, mangueirinha. não é? Pronto. Mas foi uma viagem muito, Mas correu tudo bem. muito gira. As paisagens espetaculares, depois lá está. Foram muitas surpresas. Eu não tinha, por exemplo, noção. Achava que em Espanha, ok, tens o galego, tens na Catalunha falam catalão, depois no País Basco, mas fomos surpreendidos porque há uma série de dialetos, mesmo em Navarra. dialetos, a gastronomia diferente, passas de uma região para a outra e Muito completamente... giro. Muito Sim, giro. Espanha, que é que é É ao um lado? É um mundo. mundo. É um Sim, mundo. sim, É um sim. mundo. Nós É cada enorme. vez gostamos mais de É um ir à mundo. Espanha. Ainda não atino é com o horário deles. É a única coisa que Pois, eu os desatino. horários são um bocadinho É que complicados, é desatino verdade. mesmo. Aquela A gente hora- quer. Aquela hora da sexta... Das 2 às 5 e que está das tudo 2 às 5 fechado. está tudo fechado. Fico irritadíssimo com aquele horário deles. Uma pessoa chega a uma localidade, não se lembrou que... Sim. é que Não. Estás está noutro ritmo, né? O teu Está ritmo é está aquele, tudo né? fechado, Sim. Queres quer lanchar, um queres... café, está tudo fechado, é verdade. Mas de resto, portanto, também é um sítio que queremos voltar para fazer lá está, o lado francês. Mas Vocês nunca pensaram coisas mais longe, tipo uma América do Sul ou uma Ásia? Ou... Não por várias razões. pois, Tempo? Porque eu trabalho, ela trabalha, nós não vivemos disto, né? Isto é... nem temos nenhum retorno, temos só custos. pois. Temos o retorno. Mas temos não é? o retorno de fazer o que a gente experiência. gosta e de... Pois, pronto. Sim. Mas custa, não é? Isto. lá Mas está. o tempo e mesmo esta questão do North Cap obriga-nos a gozar as férias totais que temos. Porque ela Sim, tem... o Norte Cap... É um mês. Para lá é um mês. chegares, se não Ou optares. por se exemplo, envia a moto. para Hamburgo. Sim, ou Pronto, assim do sim, género, sim, que há, sim. há quem Billund, o faça sim. e sai ali de Hamburgo. Sim. Sim, É. poupa Mas mesmo assim, 5 uma mil e semana. tal quilómetros. É, poupa Sim. uma semana.
E uma semana. E de estadia, e de combustível, e de desgaste da moto. Sim. Mas já está, o tempo de férias que temos é limitado, pronto. E depois também gostamos de fazer é o outras orçamento. coisas. Não é? Estamos a falar de 12 mil, 13 mil quilómetros. As pessoas não têm noção, porque uma pessoa aparece nas redes, Sim. vai fazer a viagem, mas isto tudo, em termos de gastos, Sim, não é? sim. Fazer uma viagem mexe no orçamento, não é? Sim, são uns milhares de euros. Eu posso dizer, esta viagem que fizemos agora aos Alpes ficou-nos por 3.800 euros. Pronto, nem toda a gente pode dar para uma viagem de 2 semanas e meia 3.800, quase 4.000 euros, não é? Pronto, mas fizemos. Fora depois todo o trabalho que vocês têm Foi na edição sim, de claro. vídeos, na preparação, Sim, nas sim. redes. Sim, isso é carolice. É carolice. A Cláudia escreve muito bem e é a opinião de muitas pessoas que ela escreve muito bem e faz as crónicas. Sim, Tenta e fazer as crónicas o relato, diárias. aquele relato que Sim, ela... sim, por acaso, sim. é É verdade. uma cena e há muitas pessoas que nos abordam assim, epá, parece que estou lá a ler aquilo que vocês escrevem, parece que estou lá, parece que estou a sentir aquele cheiro que vocês estão a sentir. O meu problema é não conseguir ser mais sintética, porque começa a escrever. e Pois, depois- às vezes tenho que lhe dizer assim, pá, já vais na segunda página, calma. Não, atualmente tentamos fazer, por exemplo, diariamente fazer uma coisinha mais curta e depois então Ter umas fotos, faz-se uma depois crónica. chegando a casa, Depois quem quiser é a ler. edição de vídeo, Agora, o Mário é horas e horas, porque o trabalho é dele. porque Isso. ainda me Não dá me prazer e enquanto... E tenho que ocupar os dias em que eu estou a fazer noite. E enquanto eu tiver prazer a fazer isto e sentir que isto não me está a impedir de gozar a viagem, continuo a fazê-lo. No momento, se acontecer, e no momento em que eu sinto que a preocupação do vlog ou da crónica ou das fotografias para publicar, quando eu começar a sentir e se sentir alguma vez que isso está-me a tirar prazer, Vai impedir está a gerar de usufruir. stress, sim. está-me a tirar prazer da ansiedade. viagem, eu acabo ou suspendo ou acabo com essa situação. Ao fim e ao cabo, nós já sentimos alguma obrigação, lá está. Pronto. Porque se nós divulgamos, se vamos, se há pessoas que seguem, pronto, também temos alguma obrigação de dar algum respeito retorno, pelos- não é? mas- Até é interessante essa vossa partilha, porque, querendo ou não, sendo proporcional, influenciam e dão sugestões e mostram Sim, claro. os locais. Não, e nós, Isto é inclusivamente, extremamente importante. É um trabalho importante. pro bono e que não... No fim do dia, não é? Depois de não sei quantos quilómetros de subir e descer da moto, muitas vezes lá está, de montar a tenda e tal, assim, agora ainda tenho que ir pôr aqui Fazer qualquer um coisa. relato Pôr aqui qualquer coisa, mas pronto. Às vezes é tento, complicado, Às vezes custa, mas por respeito aos nossos seguidores, Claro, temos e que... depois- senão- Eu falo por mim e percebo perfeitamente isso também. Mas- E às vezes nem sempre é fácil, às vezes uma pessoa também não acorda com aquele mood Pois, de claro. Estás Estás manhã cansado. ali Quem vê fresquinho. aquilo é que sim. pensa que aquilo é tudo, é sempre maravilhoso. É sempre maravilhoso. Mas não é, há não é. sempre Há dias um mais esforço e complicados. nós, pronto, ok, comprometemos com isto, temos que assumir, não é? Claro, há um dia ou outro que pode falhar, mas tentamos fazer isso. Até porque compensar. nós próprios também bebemos dos outros, não é? Das outras pessoas que fazem o mesmo e pronto, esta partilha a partilha que é mais por. importante, sim. Inclusivamente nós, e já há algum tempo para cá, nós oferecemos o GPX da viagem, o roteiro que nós fazemos, que é precisamente o nosso, que a gente faz no GPS. Quem quiser está disponível, só tem que mandar um mail e nós enviamos os cheiros GPS da viagem aos Alpes, de Marrocos, disponibilizamos isso na boa. Isso é uma partilha que não, incentivar não tem os preço outros- e que não tem preço. Pois, para incentivar os outros a irem, para incentivar os outros a sonharem, e é isso. Se pudermos ajudar, não é? Acho Claro. que não custa nada. Mas temos tido bom Portanto, retorno. A malta tem aderido, tem-nos dado força, não é? Sim, força, claro, elogios, motivação. ajuda-nos também a continuar, não é? Felizmente atualmente nas redes há muito ódio, há muita maledicência e até hoje Acho que a única vez que tivemos assim uma coisa foi em Marrocos,
porque pusemos uma fotografia, porque no meio sim. do Atlas, nas montanhas, o E que é que nós há vimos? uma semana sem beber álcool, Uma carica da Sagres. assim no meio do nada. Pá, uma coisa impressionante. E eu assim, olho para o chão assim, já viste o que é que está aqui? Uma Carica da Sagres. Realmente. Pá, e pusemos a fotografia, Aquilo tornou-se viral. Teve uma coisa... 8.000 likes, assim uma uma coisa coisa- qualquer. e não sei, depois os 400 comentários. Comentários. A maior parte da malta, pronto, Achava piada. achou e piada, tal. não é? Mas depois Pronto. outra malta. Ei, mas depois era, Há hipócrita. 500 anos. Há 500 anos. Ah, não, Há 500 anos a sujar o os mundo. portugueses Ah, que deixaram a carica lá e pronto. é. Pronto, mas assim, Mas faz parte, aquele, faz parte. aquele hate diretamente Não, a dizer mal ou Não. críticas negativas, Não. felizmente até hoje pá, a gente evitamos de meter em certos assuntos, evitamos de falar de religiões, de política, e passear, e futebol. Olha, e mesmo na reta final, nós temos um evento que vocês vão todos os anos, não é? Que é o Travelers. O Travelers Event, sim. Event. Não, a gente também vai a um evento que é muito importante e para mim até é mais importante do que o Travels Event, que é a Açorda em Avis. Olha, essa eu não conheço, a Sordinhas. Todos os anos, salvo erro, no verdade. último fim de semana de maio, os motares de Avis oferecem à Açorda e as sardinhas a quem vai. Açorda lá. alentejana. Só se paga a bebida. No mesmo sítio onde fazem. É precisamente no mesmo sítio. Só que este é um evento... Eu, na qualidade de sócio dos motares de Avis, e ela também, Olha. estão convidados para irem lá este ano, no último fim de semana de maio. De maio. Já sabes, no último fim de semana de maio. Comem uma bela açorda, alentejana, comem umas sardinhas assadas. Preparada pelos sócios. Sim. Nossa, Mas temos aqui um alentejano de gema e atrás. é uma típica açorda alentejana, não é? Feita com o piso, que é com coentros, depois o alho, Olha, espetáculo. com sim. o pãozinho e depois o ovo e umas sardinhas também a acompanhar. Sim. E é oferecido, pronto, lá está. Belo programa. E é um, Fica aí o convite. belo convívio, pronto, se o tempo ajudar principalmente. Sim, mas tem ajudado. Sim. Tem ajudado. E- Pronto, e depois em setembro, efetivamente, nos últimos anos temos estado nesse evento, no Travels Event. Essencialmente, estamos lá está, para ajudar o motoclube, os motares da Avis. Agora que me está a cair a ficha. Num dos últimos eventos eu vi-te lá a servir umas Capaz. bifanas. Sim, Ok, sim. agora é que eu já percebi porque Estamos é que aquilo lá- temos sempre um ou Eles dois fazem uma turnos. escala de turnos para ajudar, porque aquilo é Serviço. muitas Por horas. causa Isso- como tu és sócio do Sim. do motoclube. lá do Motoclube da sim. Avis e que fica lá. Sim. Ok, Sim, agora sim. percebo a associação. Sim, Sim. sim. Todos os anos temos ajudado a malta e são Aquilo é bons espetacular, amigos. não é? É um evento espetacular, diferente dos outros eventos Sim, todos. sim. Das concentrações, não é bem uma concentração Eu motar, espero que não se torne uma concentração. porque eu em 2025 não fui, não consegui ir, mas Falhaste a nossa apresentação. pois, Porque Pois. o ano ano passado. passado nós fomos convidados pela organização para, na sexta-feira, fazermos Sim. a apresentação da viagem dos Alpes. Dos Alpes, sim. E tivemos ainda uma plateia jeitosa. Sim, jeitosa. foi engraçado. é maravilhoso estar ali a ouvir as histórias Sim. Sim. E mesmo lá está, fora extra o programa oficial, não é? As conversas que nós temos, as pessoas que vamos conhecendo, mesmo ali naqueles espaços informais, não é? Nas mesas, quando É estás bem- a Ok, comer. estás, é bem lá está, nojento. sim. Por Ou exemplo, estás sim. num dos stands lá está, como Da como Royal Royal Enfield, vais lá ao estar. outro, ou estás lá está no espaço dos motares da Viz a comer e a ver qualquer coisa, E de ano encontras para ano pessoas. vais ficando com mais amizades, com mais conhecimentos. E lá E está. a E depois é uma partilha, partilha. não é? É uma Sim. partilha. Tu o que é que fizeste este ano? E tu onde é que vais este ano? E tu como é que foi? Como é que fizeste? O que é que- E encontrar-se aquelas pessoas que, pronto, que já viajam, que são os monstros das viagens Os monstros, portuguesas, não é? Sim, Pronto. sim. E que, pronto, que têm muita experiência, não é? E que conhecem muita coisa. É muito, muito interessante, muito giro. Bom, Portanto, E com isto a gente vai se despedir, com muita pena nossa. Pois. Porque ficávamos aqui agora passa a correr. o tempo. mais uma horinha a falar, mas já não temos mais tempo. Resta-me agradecer-vos a vossa
Obrigado. Obrigado nós. A vossa presença, terem aceito este desafio. Muito obrigado. Obrigado nós. E já sabem, se quiserem seguir a Cláudia e o Mário para lá da Escócia, vai ficar na descrição do vídeo as redes sociais do Para lá da Escócia. Por isso já sabem, toca a subscrever o canal do YouTube, o Instagram e o Facebook. Hoje vou terminar aqui este episódio. Resta-me agradecer mais uma vez aqui à Royal Enfield ter cedido o espaço para fazermos aqui e para termos esta conversa. Muito obrigado a vocês por estarem desse lado. Não se esqueçam de subscrever o canal, de clicar lá no sininho e a gente vê-se no próximo vídeo, na próxima viagem. Até lá. Tchau, tchau.